Olá pessoal, nessa aula vamos falar sobre números naturais. Primeiramente, vamos ver algumas coisas importantes sobre os números naturais. Os números naturais são um conjunto simbolizado pela letra N, que começa no zero e segue infinitamente. Então concluímos que existem infinitos números naturais. Bom, dadas essas informações mais técnicas, fazemos a seguinte pergunta: por que chamamos esses números de naturais? A resposta óbvia é que eles surgiram de necessidades naturais que as pessoas tinham. Então vamos ver algumas dessas necessidades. Desde os tempos mais antigos, a necessidade mais básica do ser humano, matematicamente falando, é a de contar coisas. Por exemplo, contar a quantidade de ovelhas de alguém. A profissão de pastor de ovelhas é uma das mais antigas que existe, e o pastor tinha a tarefa de sempre contar o número de ovelhas para garantir que nenhuma fugiu ou que fosse roubada ou até devorada por um lobo. A parábola bíblica das 100 ovelhas exemplifica bem isso. O pastor só poderia perceber que havia somente 99 ovelhas e que uma havia se perdido se sempre contasse quantas tinham. Outra necessidade importante que os antigos sempre tiveram é a de medir coisas. Por exemplo, medir o tamanho do terreno de alguém. Medir o terreno é importante para que ele tenha um valor. Só assim ele pode ser comprado ou vendido. Outra necessidade que os antigos viram era de ordenar coisas. Por exemplo, a ordem de chegada de maratonistas em uma corrida. As Olimpíadas foram criadas há muito tempo atrás pelos gregos, e as maratonas sempre foram muito importantes nos Jogos Olímpicos. Algumas delas entraram para a história não apenas pela pessoa que chegou em primeiro, mas até pela que chegou em último. E só ficaram na história porque os corredores foram ordenados através de números naturais que mostram a posição de chegada deles na corrida. Por fim, um uso mais moderno que os números naturais têm é a função de codificar coisas. Existem vários códigos hoje em que se usa uma sequência de números naturais. Por exemplo, o Registro Geral da Carteira de Identidade, que é mais conhecido como o RG. Ele é uma sequência de números que é única. Assim, as pessoas, mesmo que tenham nomes iguais, são distinguidas pelo RG. Então, esses são alguns dos usos dos números naturais. Certamente devem existir outros, mas que não mostraremos nessa aula. Essa aula fica por aqui, um grande abraço e até a próxima aula.